Senhor esteja com todos vocês. Vamos começar e continuar o nosso caminho nas Escrituras. Uma leitura devocional, uma meditação em forma de devoção, caminhando nas Escrituras. E hoje, capítulo 49 do livro da Gênesis. Vamos começar o caminho? 49 do livro da Gênesis. Depois chamou Jacó aos seus filhos e disse, reuniu os filhos, todos ali, ouvindo as últimas palavras de Jacó. Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. As palavras de Jacó estará revelando, mostrando o futuro de cada tribo representado em seus filhos. Ele citará também o passado, o presente e o futuro de cada um dos seus filhos. Verso de número 2, Gênesis 49. Ajuntai-vos e ouvi, filho de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Escutem-me, parem para ouvir, pois esse momento é único. Verso 3, Rubens, tu és o meu primogênito, começa por Rubens, minha força e as minhas primícias do meu vigor, és o primeiro a levar o meu nome, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Verso 4, impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subistes ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Rubens não ficará com a bênção da primogenitura, porque cometeu um incesto, violando a cama de seu pai. Tão cheio de talentoso, todo cheio de talentos, mas não alcançará a promessa. Porque a promessa também está associada à resiliência, à perseverança. Verso 5, Simeão e Levi são irmãos. Agora ele olha para Simeão e Levi e fala, vocês são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre a minha alma, e com o seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa já retaram touros. Jacó está afirmando que o massacre de Siquém, ele não foi a favor e não levará esta culpa para a sepultura. E continua, maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Também não tem a graça da bênção da primogenitura. Verso de número 8, Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Ou seja, o nome Judá significa louvor. Percebamos que há uma profecia de reinado para os descendentes de Judá. Judá, verso 9, é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Perceba a agressividade que será a tribo de Judá, peitoral de guerra de Israel, quando a arca era erguida pelos filhos de Coate, o peitoral de partida era a tribo de Judá. Mas continuando o verso 10, o cetro não se arredará de Judá, nem um bastão entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Só que a profecia de Jacó não se limita só às habilidades de guerra que Judá foi agraciado, mas também se estende ao nascimento messiânico. Verso de número 11, ele amarrará o seu jumentinho à vinde,
e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa, e em sangue de uvas. Alguns chegam a dizer que há aqui fagulhas, né, de possibilidade de uma profecia relacionada ainda à segunda vinda. Seria forçar um pouco o texto, mas não estaria totalmente errado pela lucidez que o Novo Testamento nos dá sobre a vinda de Cristo. Verso de número 12. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes branco de leite. Que profecia gloriosa Judá recebe, apesar que Jacó não cita o pecado cometido em Canaã com Tamar. Verso de número 13. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios. Seus limites se estenderá até Sidom. Perceba que a profecia a Zebulon está relacionada também à sua localização geográfica. Verso 14, Isaca é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos e de ovelhas. Verso 15, viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho civil. Agora verso de número 16, Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Na tribo de Dan nós temos juízes que fizeram a diferença. Verso de número 17, Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Percebam que citar a tribo de Dan, Jacó termina dizendo, espera a tua salvação, ó Deus. Verso de número 19, Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele acometerá por sua retaguarda. Verso 20, Azer, o seu pão será em abundante e ele motivará delícias reais. Verso de número 21 do capítulo 49 da Gênesis, Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. Verso de número 22, para tudo. Verso de número 22, para tudo. José. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. A bênção da primogenitura está sobre José. A bênção messiânica está sobre Judá. São duas bênçãos distintas. Apesar que eu percebo que a bênção sobre a tribo de Judá tem muito mais relevância para a sociedade e para o mundo. Mas a bênção de José era a bênção da prosperidade que vai desaguar em seu filho mais novo, chamado Efraim. Verso 23, os flecheiros lhe darão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. Verso 24, seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pela mão do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Verso 25, pelo Deus de teu pai, a qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o que te abençoará, com bênção dos altos céus, com bênção das profundezas, com bênção dos seios da madre. A prosperidade seguirá José. A prosperidade vai correr atrás de José. José foi esse ramo frutífero. Como o sucesso de José incomodou muita gente, os seus irmãos. Mas não adianta. A melhor forma de nós fazermos com quem tem sucesso é se alegrar com aqueles que têm sucesso. Porque senão viveremos em uma eterna frustração. Bem, verso de número 26. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi
distinguido entre os seus irmãos, diferenciado. Verso 27, o irmão mais novo de José, pela parte de Raquel. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. Ou elogio ser comparado ao lobo, feroz, visão boa, consegue caminhar no gelo. É a bênção que Benjamim recebe. Verso 28. São estas 12 tribos de Israel. Isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Perceba que no verso 28, a conjugação verbal, a pessoa muda, não é mais Jacó que está falando. Agora é Moisés relatando o episódio da bênção sobre os filhos. Verso 29. Depois ele ordenou dizendo: eu me reúno ao meu povo. Jacó dizendo: sepultai-me com os meus pais, Abraão e Isaque, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu. Verso 30. Na caverna que estou no campo de Macpela, fronteira a Maré, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou a Efron como aquele campo em posse de sepultura. Não era só uma questão de vaidade querer ser sepultado na mesma sepultura dos seus pais. Era um ato profético, a Canaã celestial. Olha o verso 31 do capítulo 49. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia. Eu quero ir para lá também, estar junto com os meus irmãos. É minha família, mas na eternidade serão os meus irmãos, entendeu? Aqui, família, na eternidade, irmãos. Verso 32. O campo e a caverna que nele está, compraram os filhos de Et. Verso 33. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou. E foi reunido ao seu povo. Olha o final do verso 33. E foi reunido ao seu povo. Não está se referindo só à caverna de Macpela, em Maré. Não está falando só de Abraão, Isaque, Sara e Rebeca. Não. Reunido ao seu povo, ele está falando a todos aqueles que morreram crendo no Deus Todo-Poderoso. Pensa nisso. Um dia, se Cristo não retornar, seremos recolhidos à eternidade e ficaremos com os nossos irmãos que desde a criação partiram, mas partiram crendo no Senhor Jesus. Deus abençoe. Esse foi mais um Caminho das Escrituras. Se inscreva no nosso canal, curta, comente. Deus abençoe. É um projeto de comentar toda a Bíblia Sagrada. Deus abençoe. Fica com Deus e até o próximo momento, se Deus quiser.